E aí, tudo bacana? Sejam bem-vindos à minha lista dos 30 melhores quadrinhos que eu li ano passado. Mas aí você se pergunta, por que 30? Por que tantos? Se eu fizesse uma leitura de 20, uma lista de 20, eu já deixaria muita coisa boa de fora. De 10, de 5, então pior ainda. Então eu resolvi fazer de 30 porque você tem um leque muito grande de vários tipos de leituras e talvez coisas que vocês não veriam em outras listas se eu fizesse um pouquinho, tá? Alguns avisos, são leituras que eu fiz ano passado, então tem coisa aqui de 2024, mas também tem de 2023, 2022, não necessariamente coisas lançadas ano passado. É o meu gosto pessoal, segundo aviso, é meu gosto pessoal, então talvez você possa discordar aí de algumas posições, mas leitura é aquilo, né? Te pega de cada jeito, de acordo com a sua experiência. E o último aviso, eu não vou mostrar a obra muito, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Eu vou só dar alguns recortes, algumas características de cada quadrinho, tá bom? Vamos lá, então em 30º lugar, outra coisa, eles vão ter esses papeizinhos aqui para eu não me perder, porque ano passado eu me perdi nas leituras e ficou uma confusão. Em 30º lugar, Escafandro, A Prisioneira, isso aqui é o gibi nacional da editora Ultimato do Bacon, é uma proposta muito bacana de trazer quadrinhos nacionais, autores nacionais, e esse quadrinho é muito legal, é do Luquete, saudoso Luquete, que nos deixou ano passado, e o Aldo Ferreira. É um quadrinho, é uma mulher que vive numa instituição e ela começa a ser perseguida por pensamentos e tudo mais. Você fica naquela dúvida se isso é só a memória dela, se é alucinação. Os desenhos são muito legais, o Aldo tem um traço bem bacana. Recomendo. 30º lugar. Vamos lá. 29º, Inesquecíveis, do Fabien Tumé, da editora Nemo. Isso aqui também é bem genial. O Fabien Tumé, ele é um escritor e desenhista francês, e resolveu enumerar aqui, relacionar, botar em quadrinhos 6 histórias, são 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso, 6 histórias inesquecíveis que ele ganhou de relato. Então ele quadrinizou 6 histórias inesquecíveis, sejam por motivos bons ou motivos ruins. Ótimo gibi, ótima experiência. Tem coisas aqui de superação, e o traço dele é bem legal, bem bacana. Quem conhece o Fabien Tumé sabe que ele tem um desenho todo fofinho, todo arredondadinho, mas é muito legal. 29º. 28º, isso aqui é uma piração. É o Sombra, O Dia do Sacrifício, de Edu Molina, da Tai Editora. Na minha resenha lá no HQs+, no Instagram, se você não segue, siga lá, @HQs+, eu falei que isso aqui parece uma viagem dos Simpsons, um episódio dos Simpsons. Isso aqui é um quadrinho mexicano, um noir distópico de um futuro. Isso aqui ele é um como é que se fala? Um detetive particular, e ele está investigando alguns casos, mas ele vive numa realidade, num futuro alternativo, carros viajando com dirigíveis, e ele se mete numa confusão, e aí tem aqui um lutador de luta livre, tem um mariachi, a história vai seguindo, é muito maneiro, o traço é bem legal, toda PB, é bem divertida, e ela começa de um jeito e termina de outro. Baita leitura, se você não conhece, é o Sombra, 28º lugar. 27º, esse gibi aqui da Stript. É Stript? Lavender. Esse gibi aqui ele tinha que vir, eu já avisei até isso para todo mundo que me pergunta, eu falo, não folhei esse gibi. Esse gibi é lindo, eu vou mostrar aqui as páginas iniciais, para você ter uma ideia só da arte. É um casal que vai para tirar férias numa ilha, eles querem ir para um local remoto, longe da humanidade. E ponto, não folhei mais esse gibi. Isso aqui é uma baita aventura, uma baita descoberta. Tem um gancho aqui no final que vai te fazer pirar a cabeça. Lavender. 27º. 26º, Parque Chas, da editora Comic Zone. Isso aqui também é uma viagem. O Parque Chas é um bairro específico de Buenos Aires que carrega toda uma mística, uma aura. E o Eduardo Risso, não é isso? Eduardo Risso e Ricardo Barreiro cria aqui uma história de sci-fi genial. É uma viagem também. O traço dele é bem legal, está bem diferente do traço habitual. Tem uns tons de cinza aqui. Vale a pena. Se você gosta de sci-fi, desenhos PB, principalmente, Parque Chas, uma grata leitura da Comic Zone, eu já falei. 25º, esse foi o 26º. 25º, Paciência, do Daniel Cruz, da editora Nemo. Isso aqui também é outra viagem. Se você já leu alguma coisa do Daniel Cruz, você sabe que ele também tem aqueles quadrinhos nonsense, aquela leitura, aquele quadrinho ácido que ele escreve. E esse cara aqui, Paciência é o nome dessa mulher aqui. É um rapaz que vou mostrar aqui a arte enquanto eu falo. Ele perde a namorada dele é morta. Ele resolve voltar no tempo para poder evitar a morte dela. E aí, meu amigo, é uma piração. Quando ele volta no tempo, para te dar um pequeno spoiler de uma passagem, é tão maluco isso aqui, quando ele volta no tempo, ele se encontra ainda pequeno, e ele lembra que há poucos dias a mãe
foi abandonada pelo marido. Então ele cogita, olha a piração do Crouch, ele cogita casar-se com a própria mãe no passado para que ele seja o pai que ele não teve no passado. Viagem. Isso aqui é muito legal. Paciência, da Editora Nemo. Baita leitura. 24º agora. Outro quadrinho que você também não pode folhear. Do Marc-Antoine Mathieu, do Julie, é a série do Prisioneiro dos Sonhos, Julius Corentin Aquefax. Eu acho que é assim que fala, da Comic Zone. Isso aqui também, quem já leu as outras obras, sabe que isso aqui ele brinca muito com a forma do quadrinho, com o material gráfico do quadrinho. Eu vou mostrar também só o início, porque se você folhear, e eu folhei antes de ler, estragou um pouquinho minha surpresa. Ele vive também num futuro, numa realidade distópica, eu não sei nem como explicar. E aqui é uma palavra que todo mundo que nesse quadrinho começa a mencionar essa palavra é abruptamente interrompido, porque ninguém pode pronunciar essa AQU. E que palavra é essa? Baita quadrinho. Se você lê os outros, você já sabe do que se trata. Esse aqui é o 4º volume. O Prisioneiro dos Sonhos já tá no 4º volume, tem 3 lançados antes. Mas também, não folhei antes. 23º, Debaixo d'Água, quadrinho nacional. Grata leitura também da Fernanda Balcati, do José Aguiar. José Aguiar, ele é desenhista do Globo, ele tem tirinhas diárias lá, excelente. Isso aqui fala sobre a história, a trajetória pessoal do casal quando eles foram ter seu primeiro filho. Eles queriam que fosse um parto normal. E aí tem uma problemática do parto ser normal. Plano de saúde, tudo mais, os dramas que eles vão enfrentar. Mas aqui não fala só sobre parto, fala sobre a vida de casal. Isso me pegou bastante, né? Se você já é casado, se você é casado, você vai lembrar que já teve filho, né? Você vai passar por esses momentos aqui divertidíssimos e gostosos de lembrar. E também fala, é um alerta aí sobre essa questão do parto humanizado. Baita leitura, recomendo, da Editora Nemo. 22º. Esse quadrinho, na verdade, ele deveria estar junto de outro, mas a gente que acompanha as leituras sabe que Bouncer, ele foi publicado por 2 editoras nesse ano. Bouncer, To Hell and Back, é da Comic Zone, é uma parte final publicada por uma outra editora lá fora, e por isso ele foi publicado pela Comic Zone. Ele é um baita gibi, ele é um pistoleiro, ele só tem um braço, e aqui ele pega uma história do Jodorowsky com o François Buck, baita desenho, faroeste. Vou mostrar aqui. Se você não conhece ainda o desenho do Buck, é genial, e o Jodorowsky aqui ele escreve um faroeste que foge daquelas convenções normais. E ele tem que ir até um presídio resgatar. Teve um caso ali no início, mas ele foi até um presídio, tem que resgatar uma pessoa em específico. E aí, por isso que ele vai ao inferno e volta. Mas isso aqui deveria... se você é leitor, você deveria ler isso aqui junto do outro volume publicado pela QS Comics, que eu já vou adiantar, tá aqui nessa lista também. É uma leitura boa? Mas é como se eu fosse ler... Vou dar um exemplo aqui, De Volta para o Futuro 3, como se eu fosse ver só o De Volta para o Futuro, a terceira parte. É bacana, mas você tem que ler tudo para que faça sentido todos os filmes. Por exemplo, De Volta para o Futuro 3 é a minha parte melhor, é o que eu mais gosto, é o filme que eu mais gosto. Mas se eu não ver o do 1 e o 2, muita coisa do 3, aí cabe a minha analogia, você não vai entender muito bem, mas baita quadrinho, baita leitura. E eu fiquei sabendo há pouco tempo, o Thiago da Comic Zone disse que tem mais material do Bouncer para ser publicado. Fiquei satisfeito, porque eu achei que tivesse terminado aqui. Enfim, 22. 21, essa obra aqui, são 2 livros, porque eles têm que ser lidos em conjunto. Fatale, Ed Brubaker e Sean Phillips, baita quadrinho, deixa eu abrir aqui um deles. Uma mulher que é imortal. E aí, essa dupla, eles escrevem sempre aqueles quadrinhos meio noir, investigação policial. Opa, caiu alguma coisa. E nessa obra aqui, essa mulher, Josephine, ela é imortal. Então, esses 2 tomos aqui, por isso que isso aqui leva tanto tempo, ela singrando através do tempo, né? Desde a época da medieval, bruxa, e vai passando pela década de 50 desse último século, e chega até na década de 90, que eu gostei bastante, que ela lida aqui com... Ela vive aquela cena grunge, ela vive com uma banda grunge lá em Seattle. Muito legal, muito legal. O quadrinho da editora Mino, Ed Brubaker e Sean Phillips, e além disso tem uma seita satânica, tem uma coisa aí de misticismo por trás. Ótima leitura. Vamos lá. Quadrinho número 20. Primavera em Chernobyl.
Esse aqui foi meu autor favorito, meu quadrinho favorito ano passado, Armin, da QS Comics, mas Emmanuel Lepage volta aqui em Primavera de Chernobyl, da Geektopia. Qual é a história aqui? É meio real. Ele e outros artistas foram convidados, tá caindo um monte de coisa aqui, foram convidados há um tempo atrás a visitar, era uma expedição artística, os arredores ali de Chernobyl, né? Do grave acidente nuclear que teve lá na década de 80. E eles são convidados a ir para fazer como se fosse uma expedição artística. E ele espera que vai encontrar lá tudo, né, caindo aos pedaços e tudo mais, e não, e descobre que lá ainda tem vida. Não só a natureza, mas também pessoas lá. Grata leitura, ótima leitura, grandona, bonitona. Manuel Lepage, acho que eu mostrei já, né? Deixa eu mostrar mais um pouquinho. Ele tem um traço bem legal. E é meio que biográfico. É ele aqui, ele é um dos personagens desse quadrinho. 19, quadrinho 19. Indians, da editora QS Comics. Indians, deixa eu explicar qual é a proposta. É do Tiburcio Oger. Ele reúne tudo isso aqui, ó, de autores, para contar uma história. E essa aqui em específico é a história da conquista do Oeste americano, mais especificamente, do Oeste americano não, de todo o território da América do Norte. Tá uma chuva de marcadores de página aqui. E cada uma falando sobre um trecho, um período específico de tempo. E cada uma também com um artista diferente. Mas ele vai tratar aqui do extermínio dos povos originários da América do Norte, os ameríndios, como são chamados. Baita leitura, ele vai traçando aqui características de cada um dos povos. Ótima leitura, acho que eu já falei, que é QS Comics. E tem outro quadrinho aqui dessa mesma série que vai pintar aqui nessa minha lista. 18º, esse gibi engana pela capa. Guido Buzzelli, a trilogia, já vi muita gente falando a mesma coisa. Você olha esse gibi com essa menina aqui correndo de biquíni, você acha até que é uma coisa meio erótica, sensual e tudo mais, mas não é. Guido Buzzelli, ele era um artista italiano com traço genial. E ele, deixa eu abrir aqui um pouquinho, ó. E a trilogia, por que tem esse nome? Porque reúne as 3 histórias mais famosas dele. São histórias distópicas. A primeira fala sobre a dualidade, é um povo que vive nas cavernas, esse povo é feio, e tem um povo bonito que vive na superfície, um paralelo aí com a nossa realidade, com a nossa sociedade, infelizmente. A segunda história é o fim do mundo, o mundo acabou, então tem um mundo extra que parece que é um mundo espiritual, alguma coisa assim. E a terceira é uma viagem, deixa eu ver se eu pego aqui um pedacinho. Eu prometi que eu não ia falar muito, mas mostrar. Mas a terceira é um músico e os membros dele começam a se soltar. Então o braço solta da perna, a perna solta do braço, e cada membro quer fazer uma coisa diferente. Viagem pura, baita desenho e baita argumento também. As histórias são muito criativas. Então não se engane para essa capa, que é isso que eu quis dizer. Não se engane. A trilogia Guido Buzzelli da HQeria. Vamos lá, vamos correr. 17º, esse gibi é uma ótima leitura. As Sereias de Harlem, conta aqui da editora Nemo, conta a história de 3 jovens holandesas que lutaram contra a dominação alemã, na época da Segunda Guerra Mundial, no seu país. Então, quando a Alemanha começou a expandir seus domínios, 3 jovens holandeses, o autor aqui pegou, já vou dizer qual é, o autor pegou aqui uma história real de 3 jovens que se rebelaram, como várias, ao redor do mundo. Então, são 3 mulheres importantíssimas para a história da Holanda. Mas o bacana desse gibi, sabe qual é? Ele é nacional. Felipe Pan e Gil Guimarães. Eles são autores nacionais, autor e desenhista nacional. E eles vão falar sobre uma história holandesa. Eu acho que isso dá até um peso maior à leitura, porque ele é nacional e fala de um período pouco lembrado, tem poucos holofotes em cima dele, né? A parte da holandesa da Segunda Guerra Mundial. Felipe Pan e Gil Guimarães. E, se você acompanhar, em breve eles estão aqui no canal fazendo uma live com a gente para falar desse e de outros quadrinhos. Essa aqui foi a 17ª leitura. 16ª, falando em maluquice, ó. Contos Ordinários de uma Sociedade Resignada, Ersin Karabuch, da Comic Zone. Isso aqui também é uma viagem maluquete. O Ersin fala aqui sobre coisas que realidades, ele brinca aqui com realidades. Ele tem um desenho muito característico, meio cartunesco, parece que é humor, mas ele vai falar aqui sobre contos, como é que a humanidade ela se acostuma com coisas bizarras. Quando a gente começa, o bizarro surge, mas aí passando o tempo a gente acaba se acostumando.
Por exemplo, tem uma parte aqui que ele vai se acostumar, eles vão se acostumar com doenças. Surgem doenças no corpo da pessoa, umas perebas, assim, um negócio vermelho na pele, eles começam a conversar com as pessoas. Isso se torna o cotidiano, se torna real. Enfim, são várias histórias aqui. Por isso que esse autor está na minha lista. Baita leitura. Se você não conhecia, dá uma chance. Eu acho que tem até quadrinhos novos. E eu tenho até outros quadrinhos dele para ler ainda esse ano. 15º, chegamos à metade, ó. Que leitura bonita. Canções do Cisne, da QS Comics, do Maxwell Prince. Ele vai relatar aqui, esse quadrinho foi vendido com muita certeza, com muita razão, como um Black Mirror. Então ele tem 6 histórias aqui que tratam sobre o fim do mundo. Cada artista vai tratar o fim do mundo de uma forma diferente. O fim do mundo não, o fim. Me corrigindo. Então, por exemplo, eu vou abrir aleatoriamente aqui algumas artes. Ó, esse primeiro aqui, ele vai falar sobre o fim do mundo realmente e um filho querendo dar um fim digno à mãe dele. O segundo é o fim de um... Opa, nem sei se eu posso mostrar aqui. Oh! É o fim de um casamento. E o terceiro é que me pegou mais, é o fim do mundo. O mundo acabou, as pessoas ficaram lá dentro de bunkers, como o Fallout, né? O jogo Fallout, a série tá do Amazon Prime. Só que aí o mundo, a guerra acabou e eles têm que repovoar o mundo. Então é o fim do mundo. Muito legal, muita proposta, muito divertida, muito boa para análises profundas. E é um gibi da QS Comics que está aí à venda. Aí, se você não lia, se você não conhece essa obra, vale a pena. Canções do Cisne foi minha 15ª leitura. Chegamos à metade, ó, 14ª, da Nemo, Celeste Proust, da Chloé Trochaudet, eu acho que é assim que fala, francês a gente sempre se enrola. Do que é esse quadrinho aqui? Esse quadrinho é lindo. É sobre a história real da relação trabalhista e até de amizade entre o Marcel Proust, que é o escritor francês, famoso escritor francês, e da governanta, que primeiro começou como empregada doméstica dele, depois se tornou governanta, se tornou até uma amiga. Mostrou um mundo novo para o Proust, na época do fim da vida dele, né? Ela foi contratada para cuidar. Olha, se você não conhece, eu achei que eu tinha que conhecer alguma coisa da obra do Proust para poder ter uma experiência boa. Não, pode ler numa boa. O desenho é lindo, ó. Mostrei aqui. Eu falei que não ia mostrar, mas acabo mostrando, não tem jeito. Aquarela, e mostra a relação entre os dois. Muito legal, uma leitura muito comovente até. 14º. 13º, isso aqui, eu fiquei triste porque Deadwood Dick tá todo reunido aqui, ó. É da Panini, eu acho que é o único da Panini aqui na lista. É baseado num conto de Joe Lansdale. E eu fiquei triste porque tá tudo aqui. Eu descobri que não tem mais histórias desse personagem e é ótimo. Ele é um cowboy, um pistoleiro negro da época do Velho Oeste americano. Ele foge, na época, né, óbvio, perseguição ali por causa da cor, ele foge da morte para não... porque ele simplesmente olhou, eu acho que é isso. Ele olhou para uma mulher branca e o dono dela, o irmão, o marido, sei lá o que, dono, né, aquela época era brabo, não gostou, então ia matar ele. Então os negros, se eles se alistassem no exército, eles eram inocentados, né, e tal. Mas enfim, ele começa... ele entra no exército, aí tem as aventuras dele no exército, aí tem um cavalo muito legal, ele tenta domar o cavalo Satanás, eu acho que é o nome, e depois ele sai do exército, torna pistoleiro. São várias aventuras, é um personagem muito divertido de ler, ele tem um humor ácido, assim, ele brinca ali com a questão dele ser negro, e ele entende ali o mundo em que ele vive, e ele acaba contracenando com outros personagens também indígenas, enfim, grata leitura. Esse gibi de faroeste foi uma ótima leitura que eu tive em 2024. Se você não conhecia, dá uma chance. E você vai ver que tem outras coisas de faroeste aqui também, ó. 12º, esse aqui todo mundo falava que era ótimo, e ficou na minha estante. Esse aqui eu acho que é o mais antigo que eu tenho aqui, 2018, talvez, não sei. Asterios Polyp, de David Mazzucchelli. David Mazzucchelli conhecido por Demolidor, e o Batman no 1 também, adoro ele, eu tenho até um autógrafo dele, veio aqui no Brasil uma época, eu tenho um autógrafo. Do que se trata isso aqui? Isso aqui é um tratado, sobre quadrinhos, sobre a forma como fazer quadrinhos. Asterios, esse cara aqui, ele já está na meia-idade, e a casa dele pega fogo, ele tem que sair da casa dele, tem que criar uma nova casa, com que ele conseguiu catar ali um isqueiro, algumas lembranças da vida. Só que o David Mazzucchelli, ele vai brincar com a narrativa. Então, os quadros, as cores, os balões, a fonte usada para cada pessoa, para cada
personagem. Isso aqui é um quadrinho, ó, olha aqui, ó, ele vai numa festa, cada um tem um estilo, tá vendo? De traço. Isso aqui é uma leitura, assim, para quem já é veterano de leitura de quadrinhos. Isso aqui não é uma pessoa que vai começar, vou começar a ler quadrinhos, começa por isso aqui, vai desistir. Mas vale muito a pena. Asterias Polyp, se você não conhecia, eu acho que tá tendo reimpressão, não sei. 12º foi esse. 11º, que quadrinho bacana esse aqui, ó, Poe em Casa. Não dava nada por isso aqui também. Ficou anos aqui na minha estante, do Michel Rabagliati, da Comic Zone. Ele é um francês. Isso aqui vai narrar o cotidiano dele, a vida dele. E ele tem... O Michel, ele vai contando aos pouquinhos qual é a vida desse personagem, do Poe. E aí, aos pouquinhos, você descobre que ele separou. Aos pouquinhos, você descobre que ele tem outro marca-páginas caiu. Você descobre que ele tem uma filha que está viajando. Você descobre também que a mãe dele está tratando uma doença, em estágio terminal. É o cotidiano dele. Que leitura legal. É bem biográfica. E tem umas brincadeiras também aqui, ó. Tá vendo? Muito legal. Grata leitura. E eu estou de olho na primeira publicação dele. Eu não lembro o nome agora. E está fora de catálogo já há bastante tempo. Tomara que a Comic Zone, que é a editora, republique isso. Republique esse primeiro. 10º lugar. Eternauta, o lançamento de 2024. Tão falado lançamento de 2024, do final do ano da editora Pipoca Nanquim. Deixa eu tirar aqui, porque isso é a luva. Parece que você que chegou de Marte agora não sabe o que é o Eternauta, não viveu aqui a saga Eternauta no nosso país. E é uma realidade aqui, isso aqui é um quadrinho argentino, vamos lá, vamos dar o roteiro completo. Quadrinho argentino do Osterheld, Hector Osterheld, Francisco Solano Lopes, que é um desenhista de mão cheia, adorava o traço dele. Isso aqui era publicado diariamente ou semanalmente, eu não sei qual era, acho que era semanalmente, na Argentina, aqueles periódicos, aquelas revistas periódicas. E foi numa época em que a Argentina passou mais uma vez por um período de ditadura militar, um golpe militar. Então o Osterheld, ele queria aqui, por meio da ficção científica, tratar o que estava acontecendo no país naquele momento. Então você quer uma família que está vivendo muito bem, tudo mais, com os amigos, jantar com os amigos, começa a cair uma neve, por isso que tem essa nevezinha aqui, é uma neve mortal. Vou mostrar o traço aqui. É uma neve mortal. Eles percebem que, se eles saírem de casa, eles começam a morrer instantaneamente. Caiu a neve na pele, eles vão morrer. Eles têm que se organizar para sair, para conviver com as outras pessoas ali do bairro que estão nessa mesma situação. E eles vão descobrir que ameaça é essa. E aí é uma aventura. Ó, isso aqui é um bitouro, tá vendo? É uma aventura que vai te pegando. Isso aqui são 400 páginas? Eu acho que eu li isso aqui num dia só, um ou 2 dias. Genial, genial. É uma grata, assim, aventura, uma analogia àquele período que estava acontecendo na Argentina. Vai virar série não, já virou série, vai estrear na Netflix em breve. E o mais legal é o seguinte, você chega aqui no final, o autor é personagem, tá? Esqueci de falar isso. O autor, o Osterheld, está em casa, de repente aparece na sala dele, no quarto dele, no escritório dele, melhor dizendo, o Eternauta. E ele vem e fala assim, ó, vim aqui para falar da realidade, o que aconteceu no meu mundo. E aí no final fica aquela coisa de, será que isso tudo aconteceu mesmo? Foi a imaginação dele? Me lembrou muito aquele filme Os Suspeitos, não sei se você já viu, do Bryan Singer, do Kaiser Söze. Muito legal essa leitura aqui, muito boa. E eu tô doido para ver a adaptação que vai chegar na Netflix esse ano ainda. Vamos lá, estamos chegando no final. Outro quadrinho lindo, lindo, lindo de se ler. Charlie Moon, da Risco Editora, do Carlos Trillo e Horácio Altuna. O traço do Altuna é uma coisa sem igual. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho. Eu vou de novo, eu disse que não ia mostrar, eu tô mostrando. Do que fala isso aqui? Charlie Moon, esse menino, ele vive naquele período da Grande Depressão Americana, final da década de 20, década de 30 do século passado, e vai contar a história dele aqui crescendo, um adolescente crescendo daquele período. Então tem aqui o primeiro amor, tem aqui as desilusões, briga, bullying, né? Nem tinha esse termo ainda na época, e racismo. Ele tem um amigo aqui que sofre nas mãos dos racistas. Um quadrinho muito legal, muito bonito. Dê uma chance, se você não conhece, arrisco, tem um trabalho bem legal. Ó. E na capa, é engraçado, né? Eu queria saber por que essa capa, quando eu comprei, eu queria saber por que essa capa tem isso. Cada um aqui é um personagem. Essa menina aqui, primeiro amor, tem um trompetista, tem os outros personagens. Então, se você não conhece Charlie Moon, vá atrás dela. 8º lugar agora, ó. Outro faroeste. Eu não disse que ia ter muito faroeste? O Último Homem. Que gibi legal, que bacana.
Félix e Gastini. Acho que é Paul Félix o nome. Não, Jerome Félix e Paul Gastini. Do que se trata isso aqui? Também faroeste. Olha a arte. Isso aqui é genial. Paul Gastini é um desenhista de mão cheia. Do que se trata isso aqui? A era dos cowboys está chegando ao fim. Essa é a sinopse. Então, os cowboys eles levavam o gado, né, de um lado ao outro dos Estados Unidos para os abatedouros, as pessoas poderem... frigorífico, aquelas coisas, né? Nem sei se tinha frigorífico, enfim. Mas as ferrovias estão chegando nos Estados Unidos e vai acabar com o trabalho deles. Então um deles aqui fala assim, olha, vou me aposentar, vou pendurar minhas chuteiras, nem tinha chuteira naquela época, porque não vai dar mais. Então ele resolve se retirar. Só que antes dele se retirar, ele cumpre uma promessa, ele vai adotar um filho de um amigo, ele prometeu que adotaria o filho desse amigo e quer viver uma vida tranquila. Só que se é um faroeste, e se é um faroeste em quadrinhos, ele não vai ter vida tranquila. E aí que, no início, tem uma... Eu não vou dar spoiler, mas tem uma morte brutal que você não espera, logo no início. Ele parte numa jornada de vingança. Que gibi legal, que gibi bonito, que gibi bacana. E você fica, ó, é fininho. Você chega no final e fala assim, putz, isso aqui podia ter mais... eu queria ver mais coisas dessa saga, desse cowboy. E em sétimo lugar, o gênio Will Eisner, Um Contrato com Deus, da editora Devir. Isso aqui custou para eu conseguir, estava fora de catálogo, eu achei. E falar de Will Eisner é chover no molhado. Isso aqui foi Eisner, no ator, que ele tem um prêmio em nome dele, mas foi um mestre da narrativa. Um Contrato com Deus, ele reúne aqui várias histórias. Um Contrato com Deus é a primeira. Por que tem esse nome? É um rabino que o filho morre, então ele se rebela. E se rebela com Deus. Ele tinha um contrato com Deus de propagar a sua palavra e esse contrato foi rompido, né? Por que foi feito aquilo? Essa é a primeira história. Tem várias aqui. Ele sempre falava, se você não conhece nada do Eisner, essas obras dele que ele fala do cotidiano, principalmente ali americano, norte-americano, Estados Unidos, a expansão imobiliária, o cotidiano das ruas, do edifício, dos prédios, das pessoas, o convívio. Genial, genial. E eu fiquei muito tempo para esse quadrinho e quando li isso aqui me marcou bastante, como toda a obra do Eisner, né? Se você não conhece ainda, dê uma chance. Dê uma chance não, é obrigação sua. Will Eisner. Agora em sexto lugar. Isso aqui tinha que ser uma novela. Se você está vendo agora, vale a pena ver de novo, você está vendo Tieta. Está vendo Tieta? Kirlana Song, de Benjamin Fall, da editora Nemo, é como se fosse uma Tieta. É uma história, vou explicar o porquê. Esse menininho aqui é o Naim. Isso aqui se passa na costa do Quênia. Então, uma área paradisíaca que está sendo alvo da especulação petrolífera. Então, eles vão montar ali bases. Então, se montar bases para exploração, eles têm que fazer hotéis, campos de golfe, tudo mais, e vai mexer ali com o cotidiano, vai mexer ali com a geografia do lugar. Então, esse menininho aqui, o Naim, ele é o fio condutor da história. Ele vai caminhando, ele vai fugindo, ele vai correndo pelas vielas, pelos espaços da cidade, do bairro, e vai mostrando vários personagens. Olha, que gibi divertido. Também você termina isso aqui de ler. Olha, tem esse menino aqui que é mudo. É um mudo que fala pra caramba. Esse gibi você termina de ler com saudade dos personagens. Você quer ver mais. Aqui tem capitão, tem o irmão dele que é religioso, tem vários personagens. Por que eu falei que parece uma Tieta? Porque tem esses protagonistazinhos com suas peculiaridades. Se passa numa cidade costeira. Na minha resenha também, lá no HQs Mais no Instagram, eu falei que isso aqui parece uma novela, parece um livro do Jorge Amado adaptado em quadrinhos. Se você não conhece, leia. Kirlana Song, muito divertido, depois você me fala se você não gostou. Ó, estamos chegando no fim. Quinto lugar, A Estrada, de Manu Larsenet, da Pipoca Nanquim, baseado na obra de Cormac McCarthy. Eu li esse livro em 2009. Eu li esse livro, eu não era pai ainda. A Estrada, se você já leu esse livro, você sabe como é que ele é pesado. Conta sobre o pós-fim do mundo. O mundo acabou. E ele não explica por que o mundo acabou. Foi guerra, foi invasão nuclear, foi invasão alienígena, guerra nuclear, não importa. O mundo está acabado. Não tem mais vida nenhuma no planeta, não tem mais ser vivo, não tem mais planta, não tem mais árvore. O mundo é esse cinza aqui, ó. Tá vendo essa manchinha aqui? Não sei se dá para ver. Isso aqui é o Sol, ó. O Sol é uma mera manchinha num céu cinzento. Então o livro conta a história de um pai que sobreviveu com o filho. E ele tem que continuar vivendo com esse filho. O livro é pesadíssimo. O filme que foi feito, acho que alguns anos depois,
até com o Aragorn, do Senhor dos Anéis, esqueci o nome dele, Viggo Mortensen. É triste, é desesperador. E o quadrinho, então, pior ainda, é desesperador. E essa obra é genial. Manu Arsenet adaptou o conto, adaptou o livro, e fala aqui da sobrevivência de um pai com um filho. Você tem a ideia, o pai ele tem uma arma com 2 balas só. Em caso grave, se ele perceber que a vida dele e do filho estão em perigo, ele vai pôr fim à vida dos dois. E vai mostrar aqui, assim, não tem nem como eu falar, esse quadrinho é muito lindo, muito tocante, é angustiante. Tem uma parte aqui de canibais. E se você lê o livro, viu o filme e vai ler esse quadrinho também, você vai ver que tem a cena da Coca-Cola, a cena do refrigerante. Que eu nunca mais, depois que eu li o livro e vi o filme também, em 2009, eu nunca mais tomei Coca-Cola da mesma forma. Por quê? Leia o quadrinho e leia o livro também. Baita leitura. Se você não conhece, fica aí minha indicação. 5º lugar, estamos chegando no pódio, hein? 4º lugar, eu não falei que ia ter mais coisa do Tibor Seoger? Tem, ó. Esse quadrinho nem é nacional, ele foi publicado lá fora pela Gradiva BD. E vai ser publicado esse ano. A QS Comics prometeu publicar também esse quadrinho aqui no Brasil. Do que se trata? A mesma proposta lá do Indians, que ficou na minha lista. Ó, vários artistas, eles vão contar aqui a história, aí sim, não é do ponto de vista indígena, não é do ponto de vista dos nativos americanos, é do ponto de vista dos colonizadores. Mas qual é a graça aqui, ó? O Paul Gastina, olha o traço que ele tem, ó. Qual é a graça aqui? Qual é a lógica? Tudo isso vai ser narrado tendo esse relógio aqui, um relógio de bolso. Então esse relógio vai passando os anos, aí vai passando de mão em mão. Desde os colonizadores lá, britânicos, depois ele vai pagar dívidas, vai parar na mão de indígenas, vai parar na mão de crianças, e os anos vão passando. A cada início aqui de capítulo, ele vai mostrando os anos passando. E por guerra, por cobiça, por morte, por pagamento de dívida, esse relógio vai passando de pulso em pulso, de mão em mão, pulso em pulso não, porque ele é de bolso, até chegar no fim, até que chega ali no período da Grande Depressão norte-americana. Baita leitura. Ó, esse quadrinho vai ser lançado aqui pela QS. Corra atrás. Quando ele sair, corra atrás, porque isso aqui vai estar na sua lista de leituras de 2026. Pode acreditar, de 2025 para 2026. E agora o pódio, ó. Esse aqui foi 4º. 3º lugar. Esse quadrinho aqui é impossível não ler sem chorar. Regresso ao Éden, do Paco Roca, da Devir Editora. O Paco Roca, ele se baseou nessa foto aqui de família, ele reconstruiu o passado da família dele. Eu vou tentar lembrar aqui, no período da Espanha, que tinha uma ditadura, que, como toda ditadura, né, acaba privilegiando os mais ricos e deixando os mais pobres de fora. E é um retrato da família dele que, olha, impossível você não... eu já tenho quase 50 anos, impossível aqui não pensar nos meus pais e principalmente nos meus avós, que viveram essa época na Europa. Eu tenho parentes que eram de lá. E vai contar o cotidiano da família, o cotidiano triste, pobreza. O governo dizia que botava na cabeça deles que eles eram pobres porque Deus mandava que eles fossem assim, então eles não se rebelavam muito. É muito triste esse quadrinho. Olha, eu chorei um bocado lendo, e foi uma grata surpresa. Paco Roca, eu tenho outro aqui dele também, A Casa, para ler, e eu sei que quando eu ler também vai entrar na minha lista de melhores. Esse foi o 3º lugar, Regresso ao Éden. Agora, rufem os tambores, 2º lugar. Eu não falei que ia ter mais do Bouncer aqui, ó. Bouncer, da QS Comics. As primeiras histórias. Aí sim, você tem que ler isso aqui junto com aquele outro. E aí você lê toda a saga do Bouncer de uma vez só. Mas por que esse aqui tá em 2º lugar? Porque isso aqui é uma grata leitura. Isso aqui não é uma leitura de faroeste, não. É faroeste? É. Ele é um pistoleiro, não tem um dos braços. Aqui, ó. Ele não tem um dos braços. Pô, como é que o cara não tem um dos braços? Mas isso aí não é o problema, não. Lógico, o Jodorowsky vai brincar com essa característica, vai mostrar aqui como é que ele perdeu os braços, a ganância dos irmãos, da mãe e tudo mais, a vida dele, mas vai contar a história dele. Ele é o leão de chácara de um lugar chamado, eu acho que é um bairro, não, o bairro, e ele é o leão de chácara de um salão, né? E vai contar o cotidiano ali, as histórias, mas assim, tem
Por exemplo, tem um personagem que aparece aqui e lá no final vai ter o desfecho dessa história. Lá no final vai aparecer outra coisa que quando você vai ler, você fala assim, cara, não é possível. Não é possível que ele planejou tudo isso desde o início. Ótimo quadrinho, ótimos desenhos, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. François Buck. François Buck, ele não desenha as pessoas bonitas, não. Ele desenha as pessoas bem características, bem estranhas. Olha isso aqui. Olha essa paisagem aqui do árida, né? Típica de faroeste. Ótimo quadrinho. Se você não gosta de faroeste, eu até um tempo atrás, eu confesso, eu não lia nada de faroeste. Comecei a gostar há pouco tempo até. Começa por aqui, começa por Bouncer. Você vai se apaixonar pelo gênero, você vai se apaixonar pelo autor. Jodorowsky tem umas coisas maluconas e aqui ele até pega bem leve, ele não é tanto assim não. Mas você lê um quadrinho de um pistoleiro que não tem um braço, porra, já é um baita gancho para você começar. Segundo lugar foi Bouncer, Primeiras Histórias. E o primeiro lugar não poderia deixar de ser esse quadrinho da editora Nemo, Chumbo, Matias Lehmann. Que obra, que tratado sobre o último século, aqui, metade do século passado aqui no Brasil. Do que se trata? Dos anos de chumbo aqui no Brasil. Matias Lehmann, ele é franco-brasileiro. Ele vive na França, mas ele é filho de brasileiros. E ele fez Eu entrevistei ele quando ele esteve aqui no Brasil para lançar esse quadrinho na Livraria da Travessa, se não me engano. Eu entrevistei ele e perguntei por que você fez esse quadrinho. A resposta foi a seguinte: o público francês, vou mostrando aqui as páginas enquanto isso, o povo francês não conseguia entender como é que um país tão agradável, tão alegre, tão colorido como o Brasil, se meteu de novo nesse último governo, né? Se é que você me entende. Como é que isso chegou ao poder? E ele queria alertar o povo francês que a França também tem esse risco, né, de ter um governo assim autoritário no poder. Então ele contou aqui como é que a ditadura chegou ao poder no Brasil, mas não só aquele período, como é que começou de tudo antes, e ele usa uma família tradicional mineira, ele se inspira na família dele, família com posses e tudo mais, e vai decrescendo, a família vai empobrecendo, passar dos anos, e a graça toda é porque ele situa isso aqui na cidade de Belo Horizonte. Eu sou carioca, eu sou do Rio, mas quem é de Minas já falou, eu já vi experiências disso, que ele retratou muito bem a cidade mineira, Belo Horizonte, no quadrinho. E não retratou não só a cidade, não. Ele faz umas brincadeiras aqui, deixa eu ver se eu acho. Ó, olha essa diagramação aqui, ó. Ele faz propaganda na época, capa de jornal. Ó, pesadão esse quadrinho. Ele capa de jornal, ó, anúncios, ó, tá vendo? Ele vai brincando assim, no meio do quadrinho, ele vai brincando com algumas coisas. Então, Chumbo é um quadrinho necessário para quem quer entender o que aconteceu no nosso país e os riscos que a gente ainda está sempre. A gente vai estar sempre com esses riscos aí em evidência, sempre espreitando. E é um quadrinho muito bom para a gente perceber, para a gente começar a entender o que aconteceu no país. E se você tem algum parente, alguma pessoa que você quer dar de presente um quadrinho, Chumbo é um ótimo gibi. Outra coisa que eu ia falar, a gente espera que isso nunca mais se repita aqui no Brasil, né? E por isso, Chumbo foi a minha leitura número 1 deste ano. E é isso, e assim eu me despeço. Obrigado por chegar até aqui, foram 30 quadrinhos, eu já tô com a garganta seca, eu tô doido para beber uma água. Me acompanhe lá no HQs+, e me acompanhe também aqui no canal do YouTube. Eu prometi ano passado que eu ia fazer mais vídeos, mas acabou que por tempo e tudo mais, aquela correria do dia a dia, eu não fiz tantos assim. Mas eu pretendo fazer mais vídeos, fazer leituras pequenas aqui, fazer vídeos shorts talvez, ou pequenos vídeos com as minhas leituras. E é isso, se inscreva no canal, compartilhe, deixa aí no comentário se você já leu alguma dessas, ou se você se interessa por alguma dessas. Eu fiquei muito grato ano passado, nos comentários, um leitor, não lembro quem era, que falou, olha, eu comprei o Vira-Lata Virador da Nemo, só porque você falou e eu gostei desse quadrinho. Então deixa aqui nos comentários se você já leu, se você pretende adquirir alguma dessas obras, tá? E é isso, brigadão, um abraço e até a próxima.